rompendo os padrões do associativismo no Brasil. Atuamos como uma rede sólida e humana para aqueles que confiam na força do trabalho. Com tecnologia, inteligência de mercado e profissionais altamente qualificados, temos um papel fundamental que impacta na vida de mais de 34 milhões de brasileiros. Venha fazer parte da rede que mais cresce. Venha ser Total. Olá, meus amigos e minhas amigas. Vocês que acompanham o Dose de Prosa com Jair Belobi, estamos aqui de novo, como sempre, com figuras especialíssimas. Sempre assim, né? Você que acompanha sabe do que eu estou falando. Nós trazemos pessoas que significaram muito ou na minha vida, ou na vida da Drogaria Total, ou na vida do associativismo. E hoje nós temos a presença feminina. Eu gosto demais quando vem a presença feminina aqui. Além de o programa ficar mais bonito, né? A gente vê experiências fantásticas da mulher nesse mundo que nós vivemos hoje. Então o título da nossa entrevista é a Elegância da Mulher Empreendedora e Determinada. Esse é o lema da nossa entrevista. E eu tenho um prazer muito grande de estar recebendo aqui uma mulher muito elegante, que fotografa muito bem, que é extremamente empreendedora e muito determinada. Eu conheci ela há pouco tempo, pouco menos de 2 anos, pouco mais de 2 anos. Mas rapidamente eu passei a admirá-la, respeitá-la, pelo jeito dela ser e pelo trabalho que ela desempenha no nosso mercado. Então eu tenho o prazer de apresentar para vocês, que está aqui comigo, Leca Vital. Obrigada, Jair. Aliás, sempre muito gentil. É um privilégio estar aqui no Dose de Prosa. Aliás, já prosamos bastante, né? Antes de gravarmos no almoço. E por esta e outras razões, com esse sorriso no rosto, né? De tantas histórias engraçadas. Né? E eu digo sempre, a paixão, o amor que a gente tem pelo que faz, né, Jair? Nós já falamos bastante mal da vida dos outros, viu, gente? Agora vamos falar bem, tá? Agora só vamos falar coisas boas aqui. Pode ficar despreocupado todo mundo. Mas a Leca Vital é conhecida muito no mercado farmacêutico. E é possível que algumas pessoas talvez não conheçam bem a Leca Vital. Então a primeira pergunta que faço para ela: quem é Leca Vital? A Leca é persistente, né? Eu digo que a Leca é muito forte. Bem, contar rapidamente a minha história, né? Eu tenho uma filha completou agora 26 anos, que, aliás, realizou meu grande sonho presente de ser avó, que eu digo que é meu ouro, né? Graças a Deus fui presenteada aí com Augusto. Porém, fiquei viúva muito nova, aos 38 anos, com uma filha de, na época, 12 anos. Então, vieram muitos desafios, muitas lutas. Então, eu tenho orgulho de mim mesma por dizer, eu sou muito resiliente, sabe? E nós nunca podemos desistir. E procuro, inclusive, inspirar outras mulheres, aquelas mesmo casadas, bem casadas. Eu sempre digo, não deixa de trabalhar, não deixa de estudar, não é? Você nunca sabe, principalmente o dia de amanhã, que ela pode ser pega aí, a vida prega algumas surpresas. Mas mais importante de tudo isso é ela ter a vida própria dela também. Ela, né, ser feliz, não propriamente precisar viver a vida do outro. Então, eu posso dizer que desde muito novinha eu sempre vivi a minha própria vida. Eu sempre construí a minha história. Eu fico muito contente, Leca, quando alguém diz resiliente, resiliência. E quando essa palavra é mais ou menos nova, não era tão usada antes. Sim. Um dia eu pego e fui ver no dicionário.
É a pessoa que verga, mas não quebra. Mais ou menos igual o bambu. Vem a ventania que for, ele verga, mas ele não quebra e ele está sempre em pé. E eu acho nunca desistir. Nunca desistir. Beleza, vida própria sua, bacana. Mas e a sua vida profissional? Como é que começou a vida profissional? Aí deve ter história aí que não acaba mais, né? Muita, Jair. Na verdade, eu posso dizer assim, comecei, acho que inspirada desde criança. Apesar de eu sempre dizer que eu não gosto da área comercial, mas eu vou contar, eu tinha uns 7 anos, eu tinha o cabelo comprido, né? E voltava para a escola de ônibus escolar. Então tinha as meninas do ônibus, né? E falava, Leca, que lindo o teu cabelo, como brilha, né? Aí eu agradecia, logicamente, eu ia para casa e ficava pensando. Sempre gostei de um dinheirinho, sabe? Aí eu eu vou contar a verdade, eu pedi um dinheiro emprestado para minha avó. E eu nunca vou esquecer a marca de shampoo, que era bem cheiroso. Se era bom ou não, não sei, mas era bem cheiroso. Aí, o que eu fazia? Antigamente, os rótulos eram, assim, colados. Então, eu deixava os frascos num balde de água, tirava os rótulos, aí eu pedia para minha irmã escrever shampoo, o outro condicionador, e eu dizia que meu tio, que viajava bastante, trazia esses shampoos e eu acabava vendendo para minhas colegas do ônibus escolar, entende? Eita, isso, porque você não gostava de vender, né? E aí é onde começou. Quantos anos você tinha? Aos 7 anos. Puxa vida. Aí foi aumentando, né? Aí Então, fiz muita coisa com a criançada, com as colegas. Agora que a coisa começou a ficar séria mesmo, eu tinha por volta de 18, 19 anos, quando entrou o 0900, né? O sistema 0900, lembra? Sim, sim, sim. E aí estava a minha irmã mais velha no quarto, eu e ela batendo papo, ela vendo jornal, ela falou, Leca, estou vendo aqui, vai abrir uma concessão do 0900. Eu nem sabia direito o que era, do que se tratava. E ela falou, vamos nos inscrever? Por ela ser mais velha, eu falei, faz o que você achar melhor, né? Bem, mas antes disso eu trabalhei muito com figuração, com gravação, por isso também passei a apresentar programas e tal. Mas, como empresária, então, seriamente, aos 19 anos, com 0900, ganhamos a concessão. Então, a minha irmã apresentava os quadros nos programas femininos, referente ao produto 0900, e eu, já tinha vindo uma experiência na área de comunicação, então eu cuidava... Você teve no mundo do entretenimento, com 14 anos. 14 anos, comecei. Os 14 anos. Na verdade, foi até quem incentivou, quem me buscou, foi um primo do Ayrton Senna, Marcelo Krause. Foi ele que me levou para este mundo. Mas fala para mim, Leca, deve ser a minha curiosidade de muita gente. Nós todos temos ideia que o mundo do entretenimento é um conto de fadas. Televisão maravilhosa, pessoas lindas, sensacionais, tudo é bonitinho, maravilhoso. E você trabalha em figurações, trabalho de bastidores, comerciais, apresentadora. Parece que é o melhor que pode acontecer na vida de uma pessoa, uma mulher, inclusive jovem. Mas é isso mesmo, a realidade é essa, é só conto de fadas, ou a realidade desse mundo é um pouco diferente? A realidade é um pouco diferente, porém depende da forma, e como qualquer área, a forma que você se posiciona, entende? Mas essa experiência foi muito boa para mim, porque ela foi, eu digo, um marco, um norte na minha vida, até nas questões
disciplinares mesmo, para eu dar continuidade e adquirir sucesso até em outras situações. É impossível entrar? Não, não é impossível. É possível você atuar na área de comunicação, né? É possível. Agora, é claro, tem que ter realmente se policiar, ainda mais porque eu era muito novinha, né? Mas quando você tem principalmente uma base familiar, uma base de educação, eu realmente recomendo, eu acho que é um universo, uma experiência fantástica. O perigo disso seria o deslumbramento, né, Leca? Você ficar deslumbrado com aquilo e perder um pouco a sintonia da vida. Talvez seja esse um perigo. Sim, isto eu aprendi com o Ronivon, que, aliás, você poderia até um dia chamá-lo, convidá-lo aqui para o Dose de Prosa. Ele foi meu grande professor, porque eu era bastante menina. Então, ele dizia, Leca, não se deslumbra. Eu terminava de gravar, eu ia direto para casa. Eu era solteira, claro, e eu ia para casa. Então, o Rony sempre falou, são poucas pessoas que eu trago para minha casa, né? Então, nós não propriamente convivemos, a gente realmente, eu posso dizer por mim, né? Sempre fui muito seletiva e cuidadosa. O Ronifon tem uma imagem boa, né? Uma imagem de um cara de respeito. Parece que todo mundo gosta do Ronifon, mesmo agora, depois de muito tempo. Eu posso dizer, desse universo são pouquíssimas pessoas que eu recebo em casa e que eu mantenho amizade até hoje, como o Ronivon, Claudete Troiano, Sônia Abrão, a Fabi Teixeira, né, que é repórter, inclusive gravamos a primeira temporada do Farmacom Brasil. Então, são raros aqueles... sou bem seletiva nessa questão. Muito bom. Aí, Leca, você, depois de um certo tempo, foi para o mercado farmacêutico. Como que foi isso? Como que aconteceu sua chegada no segmento farmacêutico? Ai, Jair, eu vou até dar... E quem foi o responsável, aqui, porque você né? falando de farmácia, eu já lembro o dono bumbum, porque eu resisti muito, para ser honesta. Eu estava gravando numa emissora e apareceu o Sidney Oliveira, que na época não tinha ainda Ultrafarma, era uma rede de farmácia. Bem, aí ele chegou junto com o Job. Imagina, a ingenuidade minha, eu achava que o Job era o segurança, porque grande, alto, né? E ele intimidava. Conheceu o Job? Não lembro do Job. Ele inclusive, foi um grande parceiro do Sidney e grande amigo. Infelizmente, veio a falecer na pandemia, mas foi um grande amigo meu, do Atílio, lembra bem, do Atílio Marchiori e de muitos do mercado, né? E, bom, aí o Sidney chegou no estúdio, tinha entrado o break e falou, gostaria de conversar com você. Eu falei, pode falar. Não, vamos para o meu escritório e tal. Eu falei, olha, você é o homem lá, você é de farmácia, né? Vou ser honesta, eu não gosto de farmácia. Eu não gosto de farmácia. Aí ele falou, mas como não? Eu falei, não, eu tenho tanto trauma de tanta bezetacil. Era terrível. Não, eu tinha medo de passar na calçada antigamente, que agora voltou, né, os consultórios farmacêuticos, né? Lá atrás nós já tínhamos, né? Então não era o farmacêutico, era o tio Guilherme, né, o japonês do bairro. Então eu morria de medo do tio Guilherme por conta das inúmeras injeções, né, bezetacil, que muito doloridas. Então eu falei, Sidney, não, eu te agradeço. Não, vamos para o meu escritório. Insistiu. Bom, vou contar a gafe que eu dei. Vai me matar. Mas aí eu peguei, fomos. Aí ele falou, vamos no meu carro.
E eu achando que o Job era o motorista, era o segurança, nada. Aí eu falei, não. Como eu estava falando no início lá da conversa, posicionamento, eu era novinha. Ele falou, não, vamos no meu carro. Não, pode deixar que eu vou no meu. Eu já me posicionava, sabe? Aí eu fui com o carro atrás, lembro bem, não, era na Rua Salomão, ali na Jabaquara. Bom, e eu tremendo, né? O que esse homem quer, né? O que ele quer? Aí eu não tinha assunto, exceto falar mal da farmácia, da Bezetacil, do trauma. Aí tinha vários, vários porta-retratos, né? Aí tinha assim, aquelas coisas, não tem o que falar, ficar quieto, né? Aí estava lá o porta-retrato, tinha uma moça muito linda. Então eu falei, nossa, eu achando que eu estava agradando. Nossa, que linda! É a festa de debutantes da tua filha, né? Não. Aí ficou aquele silêncio na sala dele, o que era? Não, é minha esposa. Aí não sabia onde enfiar a cara. Aí eu virei para ele e falei, nossa, quanto mais você fala, pior a situação, né? Aí eu falei, nossa, mas você tá com a bola toda, né? Bom, enfim. Aí, voltando ao assunto, insistiu, fazia a proposta, eu recusava, fazia a proposta, eu recusava, até que chegou o momento, fez uma proposta irrecusável, financeiramente. Eu falei, poxa, trabalho o dia todo na emissora, né? Não ganhava um terço do que o Sidney ofereceu. Aí aceitei, só que eu já me antecipei. Eu falei, olha, bom, que eu vou ganhar um mês, dá para eu garantir aí uns 4 meses. Aí eu falei, Sidney, só vou dizer uma coisa. Eu só tenho certeza que no final do mês você vai me demitir. Mas estou aceitando, né? Já que você insistiu. Bom, resumindo, eu sou muito grata ao Sidney, que por conta dessa insistência e paciência que ele teve comigo, ali realmente onde eu me realizei, dentro do setor farma. Então, inclusive, quando você fez o convite, eu até coloquei um título, né? Que é a determinação, o amor, né? Porque, logicamente, trabalho porque eu tive uma história, né? Fiquei viúva muito nova, tendo que cuidar sozinha da minha filha, sem cair os padrões, né? Escola, tudo que principalmente meu esposo sempre valorizava muito. Então, eu procurei manter o padrão. Não é fácil para uma mulher sozinha, né? Mas eu digo, quando você trabalha e faz com amor, bom, resultado, eu estou há uns 30 anos dentro do mercado, sabe? Eu preciso aproveitar a oportunidade. Mas não foi fácil também. Aproveitar a oportunidade, falar ali para o Sidney Oliveira, se ele está assistindo. Obrigado, viu, Sidney, por você ter insistido com ela, viu? Você fez um favor para o segmento farmacêutico, valeu demais. Aí eu vou perguntar para você, você novinha, bonita, entra no segmento farmacêutico absolutamente formado por homens. Uau. E aí, como é que foi a rejeição, como é que foi enfrentar o machismo desse povo? Mulher não existia no segmento farmacêutico, né? Inicialmente não foi rejeição. Imagina eu há 30 anos atrás, né? Toda bonitinha e tal. Então, por isso que, voltando ao assunto lá atrás, que a experiência com a comunicação, com a televisão foi importante, e os conselhos do Ronivon também. Postura, posicionamento, disciplina. Isto foi o que me ajudou muito a administrar. Eu não tive inicialmente a rejeição, pelo contrário, teve assédio, mas eu, pelas experiências passadas e a disciplina, eu realmente consegui conciliar isto.
Mas para que eu fosse respeitada profissionalmente, vou te contar, eu fiz curso de pesca, curso de charuto, curso de navegação, curso de vinho. Comecei a ler todas as notícias de política justamente para que eu conseguisse entrar no universo masculino e pudesse ser respeitada e chegar próximo à altura, a altura do homem, né? E então isso foram as ferramentas que eu procurei para que eu conseguisse e realmente consegui. E eu vou te falar, eu conheci somente naquela época 2 mulheres que eu considero, a primeira delas, a minha mestre, a grande Silvia Osso, que inclusive gravou a primeira temporada e considero ela a maior referência no Varejo Farma, né? Com as suas palestras, com as suas dicas, com tudo que ela desenvolve, Silvia Osso é sucesso. E conheci a Solange Arantes. Não sei se você lembra, que era proprietária da Extra Vita, lindíssima. Lembro de ouvir, não conheci pessoalmente, mas eu lembro dela. Então, quando eu entrei, eu só conheci a Silvia e a Solange Arantes. Aliás, um beijão para as duas. A Silvia eu vejo mais, né? Aliás, qualquer passo eu ligo para a Messi para compartilhar e pedir os conselhos dela. Mas foi assim que eu consegui atingir e alcançar, que eu não queria ser vista como uma menina, e sim como uma profissional. Ô Leca, pelas vezes que eu te encontro e pelos lugares que eu te encontro, sempre lugares de excelência, eventos de excelência, dá para perceber, que você contou para nós, que você evoluiu de uma maneira fantástica. Hoje você transita nesses lugares com toda facilidade. Como é que foi chegar nesse ponto? Como é que você evoluiu a ponto de chegar assim, de estar sempre presente nesses eventos importantíssimos do mercado farmacêutico? Bem, sou muito grata também ao seu Pedro Zidói. Foi também um grande professor. Tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele por alguns anos, né? Contribuiu muito. Inclusive, fui há bastante tempo pela ABC Farma, Relações Institucionais, né? Farmacêutica. Permanecem, né, esse título no mercado e eu tenho facilidade. Bom, já percebeu que eu falo bastante, né? Sou bastante Você fala bastante. Tinha percebido, não? Não tinha. Seja em qualquer lugar. Então, nestes 30 anos, eu tenho um vasto relacionamento, alcancei, graças a Deus também, vários cases de sucesso, porque eu também tive uma agência, né? Então, fiz publicidade, então tive a oportunidade de fazer grandes campanhas de mídia, televisão, para as grandes indústrias farmacêuticas, né? Então, na verdade, alcancei, graças a Deus, e graças aos amigos, isso eu nunca pude reclamar, tenho grandes parceiros e amigos que compartilham um com o outro. Então, eu sou uma mulher realmente de conexão, né? O relacionamento 360 graus, né? Desde a indústria de insumo, quanto indústria farmacêutica, quanto distribuidoras, quanto rede de farmácias, farmácias independentes e principalmente associativistas. Então, consegui. E na pandemia, Jair, eu explorei muito lá fora. Então, comecei a me comunicar com outros países também. Então... Você está falando isso tudo, Leca, eu estou lembrando
do Lusíadas, do Luís de Camões. Numa frase dele, ele diz que você está navegando por mares nunca dantes navegados. Está me lembrando isso, interessantíssimo. Você fez coisas que não era comum. Não. E o que é mais interessante, você se preparava para fazer. Você planejava, não entrava de cabeça de qualquer jeito. Exato. Entrava de cabeça, mas achava o jeito de fazer. Muito interessante isso, viu? Essa resiliência, saber o que vai fazer. Sim. Muito bacana, estou gostando muito de ouvir isso. Inclusive, eu desenvolvi uma indústria, a primeira indústria farmacêutica nacional de Angola, em Luanda, né? Desenvolvi essa indústria, agora ela está no término, né? Mas a base dela eu que desenvolvi no cargo como CEO dessa indústria, e justamente no início da pandemia foi quando iniciei esse desenvolvimento para esse empresário em Angola. Olha que coisa boa, né? A primeira indústria farmacêutica nacional de Angola. Ô Leca, para todos nós, seres humanos, né? Ao dia tem 24 horas. Geralmente você trabalha 12, dorme mais umas 8, descansa mais. Aí eu vou relacionar abaixo o que a Leca faz. Relações institucionais do setor farma, é embaixadora do evento do Arnold Schwarzenegger na América do Sul, no setor Varejo Farma. É coordenadora de gestão, faz desenvolvimento de estratégias, apresentadora do programa Farma com Brasil. Sim. Você dorme de vez em quando? Assim não? Como é que faz? Eu adoro movimento, é isso que me move, né? Na realidade, assim, que eu tenho prazer mesmo é dormir 4 horas. Uau! É o prazer, eu durmo muito bem, mas o que me move é o movimento. É o movimento e estar sempre compartilhando e também ter a humildade de buscar informações, né? Maravilhoso. Sempre. Inclusive, Leca, no mês passado... E pratico atividade física também. Tá bom, já te explicou. 4 horas que dorme, então tem 18 horas para você... Faz academia, para caminhada? Sim, faço academia, né? Musculação, faço muito esteira, né? 2 horas por dia, e jogo tênis também. E mergulho em alto mar, que eu adoro. Você tem aquela roupinha de Mulher Maravilha? Tem? Não, não usa, não. Mas você me convidou no mês de abril de 2024 para participar numa palestra no Center Norte, no evento do Arnold Schwarzenegger. Sim. E um evento espetacular, né? Inclusive encontramos a Silvia Osso, o menino lá da Metal Pharma, coisa fantástica. O Regis. O Regis. E eu fui e adorei participar. Agradeço agora em público você por ter convidado. Foi um evento fantástico. Eu que agradeço, desculpa interromper. Eu agradeço muito porque eu tenho imensa admiração pelo Grupo Total, por você, Jair, agora também pelo Samuel, que muito veio agregar. Tenho imenso carinho pelo Samuel também. Vocês são inspiração para mim, não só para mim, né? Está visto aí pelos números. É o grupo de associativismo que mais cresce no Brasil, né? Aliás, bom, hoje até me atualizei, porque até ontem eram 630, hoje 634 lojas. Daqui uma semana eu vou precisar perguntar de novo para não dar uma gafe, porque vocês crescem muito rápido e isso são... cases de sucesso que nos motivam, principalmente porque eu prezo muito pelas independentes, que é o maior número de lojas no Brasil composta por farmácias independentes. Sim. E graças a vocês, graças
a Febrafar. Aliás, um grande beijo para o Edson. Neto. Vocês Edson, Neto. são... Ah, o Neto é um amor, né? Aliás, o Neto tem juízo, né? Eu brinco com o Edson. Mas vocês são os grandes colaboradores do varejo farmacêutico. Os maiores colaboradores, né? Porque vocês... Muito obrigado, muito obrigado. Está convidada aí na nossa nova estrutura, está convidada e comprometida conosco. Mas uma pergunta sobre o evento do Arnold. Sim. Você conheceu o Arnold pessoalmente? E como que é essa embaixadora de um evento dessa magnitude, Eleca? Como que é isso? Bom, eu recebi o convite da CEO Ana Paula Leal Graziano, que, aliás, também imensa admiração, uma mulher, além de linda, mas ela é uma mulher muito forte e simples ao mesmo tempo da forma de lidar, né? Porque eu sempre digo que orgulho, o ego acaba com qualquer pessoa ou empresa. É o grande perigo. Então, eu tenho muita admiração e sou muito grata pelo convite da Ana. Eu tive, sim, esse privilégio de estar com o Arnold, mas eu confesso, eu dei uma travada. Eu nunca fui deslumbrada, exceto, eu era muito fã, né, do Ayrton Senna. Mas, assim, artistas, atores, nunca fui deslumbrada. Porque convivi muito, né? E você sabe muitas vezes a realidade. Então, quando eu conheci o Arnold, a Ana colocou eu para eu sentar bem na frente dele. Eu travei. Porque eu não via um Arnold, a pessoa, assim, normal, né? Eu via o exterminador na minha frente. O que me salvou foi que ele aprecia charuto e eu levei uma caixinha, não vou dizer a marca, né? Charuto para ele. Então, foi a hora, quando ele abriu um sorriso, que eu relaxei na mesa de jantar. Mas é uma pessoa extraordinária. Eu fui convidada, tive esse privilégio desse convite para desmistificar. Suplemento não é bomba. Pelo contrário, até inclusive no fórum, viu que o Paulo Paiva deu os resultados da pesquisa. Sim. Cada vez mais crescente o número de venda de suplementos no varejo farma, que, aliás, né, o que a gente vem mostrando, que vem tendo um aumento bastante significativo no ticket médio da farmácia. Então, foi este o propósito do convite para que eu viesse desmistificar, né? Então, tem sido uma experiência maravilhosa desde o final de 2018 para hoje. E, bom, falando em evento, foram mais de 100 mil pessoas. Absurdo, coisa, foi incrível. Coisa linda, atingiu mais de 100 mil pessoas no evento do Arnold. Sabe o que eu acho de bom no Arnold Schwarzenegger? É que você classifica os fortões, quanto mais músculo ele tem, menos cabeça ele tem, menos miolo. Pelo menos é a crítica que todo mundo faz. E o Arnold Schwarzenegger é diferente. Tanto é que chegou a ser governador da Califórnia. Exato. Então é um cara que, além de ser fortão, ter feito todo sucesso, eu gostava de uma coisa que ele falava: eu nunca tenho segundo plano. Eu tenho um plano, e aquele plano eu vou buscar e vou realizar. Eu não tenho segundo plano. Coisa fantástica que eu achava. Sim. E ele vem ser um dos homens mais populares no mundo. Isso que me deixou bastante surpresa, porque até então eu conhecia como ator e como político, mas eu não tinha ideia dessa amplitude do Arnold. Que bacana. Olha, foi um momento mesmo fantástico, viu? Ô, Leca, agora, menina, infelizmente o tempo passa e a gente não pode, senão nós falaríamos aqui um tempão. Mas quero perguntar para você, a Rede Drogaria Total pertence à Febrafar, federação que agrega as redes. Hoje são 68 associações pelo Brasil, 16 mil farmácias, e nós fazemos parte disso. Como que você vê o associativismo? O que teria sido de nós se há 24 anos tivesse sido fundada a Febrafar, Leca?
É que você vê essa Não grandeza? chegaria, não teria mantido aquelas e nem teria tido também um crescimento de farmácia. Porque as independentes, elas costumavam ser muito prejudicadas, né? Dentro do mercado, por conta das redes que já existem, grandes redes que já existiam na época, né? Então, eu dou muito como referência a pandemia, né? Que foi bastante complicado e quantas, né, farmácias ficaram independentes preocupadas. Então, vocês, eu digo, e logicamente também em colaboração, também vou falar um pouco da ABC Pharma, né, que auxilia muito, são grandes aí amigos, parceiros, Febrafar, ABC Pharma, nós realmente somos bastante unidos, né? Graças a estas, eu posso chamar, não digo nem federação, é uma entidade, né? Além de federação, é uma entidade. Sempre receberam de braços abertos, orientando, auxiliando essas farmácias independentes. E você, fica a dica aí, que não é ainda associado, eu recomendo, por experiência de tantos anos que eu presenciei dentro da ABC Pharma, quanto aquelas que pediam auxílio, olha, eu estou preocupado, muitos tiveram dificuldades financeiras, dificuldades na gestão, e nós sempre indicávamos ali ligava para alguém da Febrafar, Grupo Total, para que desse um auxílio. Então, não chegaria, Jair, este número, aquelas que já tinham, não teriam mantido, não teríamos chego nesse número de farmácias, porque, concorda, temos muito mais farmácias associativistas do que propriamente unidade de lojas que compõem as grandes redes. Sim. Então, se não fosse a orientação de vocês, a orientação, a gestão de vocês, não chegaríamos nesse número cada vez mais significativo e crescente e primordial, até mesmo para a economia num todo, né? Muito bom. Leca Vital, eu te falei, falei do começo, te conheço há tão pouco tempo, mas foi uma satisfação enorme para mim com esse programa meu, Dose de Prosa, tê-la aqui comigo, contar um pouco da sua história. Eu sei que você poderia contar muito mais coisas, mas foi um prazer imenso. Muito obrigado por ter estado aqui, menina. Eu quero te dar um abraço. Eu que agradeço. Filmado. É imenso prazer. Valeu demais, viu? Muito obrigado, meu. Valeu demais. Tá legal? E o Grupo Total, cada vez mais crescente, é o que eu desejo. E não esquecendo, você que está nos assistindo, ainda não é associada. Está convidado. Está convidado. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Inovando e rompendo os padrões do associativismo no Brasil. Atuamos como uma rede sólida e humana para aqueles que confiam na força do trabalho. Com tecnologia, inteligência de mercado e profissionais altamente qualificados, temos um papel fundamental que impacta na vida de mais de 34 milhões de brasileiros. Venha fazer parte da rede que mais cresce. Venha ser Total.